Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu finalmente assisti Duna. É um filme que eu tava querendo ver há um bom tempo, mas finalmente eu fui no cinema depois de 2 longos anos sem pisar numa sala de cinema. Eu fui lá no cinema, assisti o filme e eu tô aqui para fazer a resenha. Porém, antes disso eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo se você já viu esse filme e o que é que você achou dele, se você gostou, não gostou, se foi bom, se não foi, beleza? E bem, antes de falar aqui a minha impressão, né, de fazer a minha resenha sobre o filme, vale dar alguns avisos. Na verdade é um aviso só, né? Esse filme, ele é baseado em uma obra literária, né? É um livro baseado em um filme. Errou! Ou melhor, é um filme baseado num livro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E bem, antes de começar aqui a fazer a minha resenha, né, de dar as minhas impressões, falar o que eu achei do filme, vale a pena dar um aviso que é acerca do livro. Por quê? Esse filme, para quem não sabe, ele é baseado no livro do Frank Herbert, né, que é considerado aí um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica. Porém, contudo, todavia, eu não li o livro, tá, gente? Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado naquilo que eu li a respeito, né, que eu li sobre, naquilo que eu ouvi sobre e naquilo que eu vi na tela quando assisti o filme. A minha resenha, ela vai ser 100% baseada na visão de alguém que viu o filme, mas que não leu o livro, ok? Tá bom. Bem, dito isso, Duna é um filme que se passa aí milhares e milhares e milhares de anos no futuro, né, onde você tem um império intergaláctico que vive num regime praticamente feudal, né? Então você tem todo esse império galáctico, né, que domina diversos planetas, e você tem diversas casas nobres que devem lealdade ao imperador, que é a autoridade máxima dentro desse regime de governo. E dentre essas casas nobres, né, as principais que a gente acompanha aqui no filme são a casa Harkonnen e a casa Atreides. E é justamente na casa Atreides que vai nascer o nosso protagonista, o Paul. O Paul, ele é filho do Duque Leto Atreides e da Lady Jessica, ou seja, ele é o herdeiro ali da casa Atreides, né? E a vida do Paul e de toda a sua família, ela muda completamente a partir do momento em que o imperador, ele designa a casa Atreides para ser a nova administradora, né? Para ser a casa ali que vai administrar o planeta Arrakis, que é conhecido como o planeta Duna. E por que que o planeta Arrakis ele é tão importante? Esse planeta, ele é o único planeta do Império que possui, né, que produz uma substância conhecida como especiaria, sendo que essa especiaria, né, essa substância chamada de especiaria, ela é importantíssima para as viagens interplanetárias, porque imagina, você tem um império de diversos planetas, então frequentemente, né, você precisa viajar de um planeta para o outro para fazer comércio, para fazer ligações políticas, enfim. Porém, para que você faça essas viagens de um planeta para o outro, você precisa de combustível, sendo que esse combustível utilizado por eles para fazer essas viagens, ele vem a partir da especiaria, né? Então, basicamente, se fosse para fazer um paralelo com o nosso mundo, né, a especiaria é tão importante para eles quanto o petróleo é para a gente. E assim como no nosso mundo você teve diversas guerras, diversas intrigas, você tem até hoje, né, diversos conflitos por causa de petróleo, aqui no universo de Duna você vai ter diversas intrigas, diversas disputas e diversas guerras pelo monopólio e pelo comando do comércio da especiaria. Bem, né, depois dessa breve contextualização, né, para situar vocês do que está acontecendo, eu vou finalmente falar o que é que eu achei do filme. Mas antes,
vale a pena lembrar que esse vídeo ele vai conter spoilers, tá? Então fica atento aí para você não acabar tomando nenhum spoiler ou ficar sabendo de uma coisa que você não gostaria de saber, beleza? E bem, eu, de forma bem resumida, gostei bastante do filme. Eu achei que o filme ele é muito bom, principalmente em quesitos técnicos, sabe? Então, direção, fotografia, figurino, tudo isso nota 10, sabe? A direção do Denis Villeneuve, né, que é o diretor do filme, é excelente. As cenas são, assim, fantásticas, sabe? Aquela cena de abertura, onde você vê os Harkonnen invadindo a Arrax, é uma cena belíssima e que ela evidencia uma coisa que, na minha opinião, é importantíssima quando você está fazendo uma obra envolvendo guerras, né, envolvendo batalhas, que é a questão da escala, sabe? Essa cena é uma cena que mostra de forma muito nítida essa coisa da escala, porque quando você olha e você vê aquelas naves dos Harkonnen enormes, né, e você vê embaixo os Fremen como se fossem formiguinhas tentando fugir das naves, você consegue ver como que os Harkonnen são imponentes e grandiosos em comparação ao povo dos Fremen, né, que é o povo natal ali do planeta Arrax. Então, toda essa questão técnica do filme tá de parabéns, eu gostei bastante. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! E uma outra coisa que eu gostei muito no filme, que é importantíssima quando você fala de adaptação, quando você fala de filmes de fantasia, é a questão da criação de universo. Então, assim, toda a questão do cenário, do figurino, como eu já falei, a forma como eles conseguem fazer ali as naves, tudo isso te ajuda a ficar inserido, né, ficar imerso naquele universo. Então, essa questão de criação de universo, criação de mundo, é uma coisa que eu gostei muito no filme, que eu acho que o filme fez muito bem. Mas, de novo, só para lembrar, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando com base na visão de uma pessoa que não leu os livros, tá, gente? Então pode ser que você que tenha lido o livro tenha uma opinião um pouco diferente da minha. Com base naquilo que eu vi, eu achei que o filme foi muito competente nessa questão de criação de universo, assim como ele também foi muito competente na questão técnica. Agora, falando na questão da história mesmo ali do enredo, tem algumas coisas que eu gostei bastante, mas eu acho que a principal coisa que eu gostei, assim, que me chamou muita atenção foi a questão religiosa, sabe? Eu acho que toda a questão religiosa que é trabalhada no filme, por mais que ela não seja trabalhada de uma forma muito profunda, né, seja mais introdutória, eu diria, ainda assim é uma coisa que me chamou muito a atenção e eu espero muito que eles desenvolvam mais essa questão religiosa no segundo filme, né? E provavelmente no terceiro, que a gente não sabe se vai ter ou não, mas eu acho que se o segundo fizer sucesso, com certeza eles vão fazer um terceiro. Mas fato é que eu gostei muito dessa questão religiosa, toda essa coisa das Bene Gesserit, né? Elas quererem criar um Messias, né? Ficar mudando pessoas geneticamente para conseguir criar uma pessoa que se encaixe nesse padrão messiânico que elas têm. Tudo isso eu achei fantástico e eu também gostei muito da forma como eles trabalham, né, o personagem do Paul, né, porque o personagem do Paul, ele é um personagem que é um pouco diferente dos escolhidos que a gente está acostumado a ver. Porque geralmente nessas obras de fantasia é muito comum a gente dar de cara com a figura do escolhido, né? Que é esse cara, esse ser meio que semidivino que vai vir e vai trazer a paz para todo mundo, né? E geralmente nesses filmes, como por exemplo Harry Potter, ou O Senhor dos Anéis, ou Star Wars, essas figuras do escolhido, como por exemplo o próprio Harry, ou o Luke, ou o Anakin, são pessoas completamente Zé Ruela, que ninguém dá a mínima, que a princípio são pessoas que passariam despercebidas em qualquer lugar, mas que ao longo da sua jornada elas vão se descobrindo como pessoas importantes e como pessoas relevantes.
Já o Paul, diferente desses personagens, né, diferente do Anakin, diferente do Luke, diferente do Harry, que vão se descobrindo como pessoas importantes, o Paul, ele já começa a história sendo uma pessoa importante. Porque, como eu falei, ele é filho do Duque Leto, né? Então ele é herdeiro de uma grande casa e, ainda por cima, ele é filho da Lady Jessica, né? Que é uma ex-Bene Gesserit, que, de forma bem resumida, as Bene Gesserit são as autoridades religiosas ali no universo de Duna, né? Então, acaba que o Paul, ele é uma pessoa que tem uma pressão muito, muito grande, sabe? Porque, de um lado, ele tem essa pressão política por ser filho de um duque e herdeiro de uma casa nobre, e, do outro lado, ele tem essa pressão religiosa, né? Uma vez que ele é acreditado como sendo esse Messias, né? Como sendo essa figura salvadora que foi profetizada, né? Então, toda essa questão da pressão em cima do Paul é uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado isso de uma forma um pouco melhor, mas ainda assim eu gostei como eles construíram isso. Eu acho que dá para entender muito bem o drama do Paul, né? Porque ele é um cara jovem que está ainda aprendendo a viver e do nada ele precisa amadurecer ali muito rápido, aprender a se virar. Então eu gostei muito do que eles fizeram com o personagem do Paul. Para não dizer que eu só falei bem do filme, tem algumas ressalvas que eu gostaria de ressaltar agora mais pro fim do vídeo. A primeira ressalva é que esse filme ele é um filme incompleto, ou seja, ele é um filme que depende muito do segundo, né? Então, por exemplo, tem muitas cenas que aparecem no trailer que eu tava muito ansioso para ver no filme, mas que elas não aparecem no filme. Como assim? Tô entendendo nada. Elas aparecem ali no formato de visões, né? Ou seja, muita coisa desse filme eu acho que só vai ter realmente o peso que merece depois que a gente vê o segundo. Por exemplo, a morte do pai do Paul, né, do Duque Leto. Quando ele morreu, eu confesso que eu não senti muito bem a morte dele, sabe? Eu não consegui sentir o peso da morte dele. E eu acho que esse peso ele só vai ser sentido de fato no próximo filme, né? Porque o Paul ele fala em determinado momento, né, que ele vê uma guerra santa acontecendo por causa do pai dele, em nome dele. Então eu acho que quando a gente vê toda essa guerra acontecendo, a gente vai realmente sentir de fato o peso e as consequências da morte do Duque Leto Atreides, né? Coisa que eu não consegui sentir muito bem aqui nesse filme. Na verdade, aqui uma outra ressalva é que esse filme, além dele não funcionar muito bem como obra solo, né, dele ser um filme muito independente de um segundo, ele é um filme que tem umas mortes bem anticlimáticas, assim, sabe? Que nem, por exemplo, a morte do pai do Paul. Quando ele morreu, eu não consegui, como eu falei, sentir o peso da morte dele, sabe? Porque eu não sei se o problema tá em mim ou tá no filme, mas eu não consegui me apegar ao personagem, sabe? A ponto de falar, caramba, o maluco morreu, e agora, sabe? Ou, por exemplo, aquele outro cara lá, amigo do Paul, que treina ele ali em determinado momento, né? Eu esqueci o nome dele. Mas assim, esse personagem é um personagem que aparece, você acha que ele vai ser super importante, só que aí do nada ele morre, ele some, assim, sabe? Eu nem senti a falta dele, né? Pra vocês terem noção, nem lembro o nome do maluco. Então assim, eu acho que as mortes nesse filme, tem algumas que foram boas, como a morte do Duncan, por exemplo, mas tem outras que poderiam ter sido melhores, né? Acho que essa luta ela poderia ter sido muito mais emocionante, muito mais impactante do que ela foi, né? Então eu acho que o filme ele deixou um pouquinho a desejar na questão das cenas de duelo 1 contra 1. E uma outra coisa também que eu achei que o filme ele poderia ter feito melhor, mas assim, eu entendo, é a questão de alguns personagens, né? Como, por exemplo, a Zendaya. A Zendaya é uma personagem que aparece nas visões do Paul, ela aparece no fim do filme só. Como eu falei, eu achei que ela teria um papel mais importante do que ela realmente teve, sabe? Ou, por exemplo, aquele Fremen que me fugiu o nome da cabeça, mas que era o líder ali do grupo.
Ele também é um cara que eu acho que poderia ter sido melhor utilizado, né? Porque o ator é um ator muito bom, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas é um ator bastante renomado. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor esse personagem. Mas é aquilo que eu falei. Esses personagens, provavelmente, a Zendaya e etc., eles provavelmente vão ser melhor explorados, né? E melhor apresentados pra gente no segundo filme. A gente retorna naquela coisa que eu disse, que é a dependência que esse filme tem de um segundo, né? Então, às vezes você olha e fala, tal coisa não foi bem explicada. Ok, vai ser explicado no segundo, entendeu? Para algumas pessoas isso pode passar batido, mas para mim isso é uma questão pessoal minha. Não estou dizendo que é um erro do filme, mas é uma questão pessoal. Isso me incomoda um pouco. Porque esse filme ele é diferente de filmes como, por exemplo, Star Wars 4, Uma Nova Esperança. Porque Uma Nova Esperança ele é um filme que funciona muito bem como filme solo e que também funciona muito bem como o primeiro capítulo de uma trilogia. Já esse filme de Duna, eu acho que é um filme que ele não funciona bem como filme solo, sabe? Ele funciona muito bem em conjunto, né? Mas eu acho que como filme solo, ele não funciona tão bem assim. Portanto, diante disso, né, diante de tudo que eu disse aqui, eu acho que a minha nota para esse filme seria mais ou menos ali um 4 ou 4,5, sabe? Então de 5 eu daria 4,5. Dá para melhor, com certeza, que de que ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eu acho que ele é um filme muito bom em quesitos técnicos, ele é um filme que te apresenta muito bem ao universo, mas que ainda assim tem algumas coisinhas a desejar. Mas e você? O que é que você achou? Você gostou? Deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo.